Olá, tudo bem? Me chamo Josias Moreira, sou aluno do grupo UniBH Belo Horizonte. Hoje nós estamos aqui, O que me traz aqui é para nós tratarmos de um assunto bastante típico e bastante presente, nos nossos dias e já há bastante tempo. Não, definitivamente eu não estou aqui para tratar assuntos da quarentena. Não é sobre a quarentena que vamos comentar, que vamos conversar, tá bom? Hoje vamos falar a respeito do bruxismo. O bruxismo o que seria o bruxismo? O bruxismo é um hábito parafuncional, que é uma alteração oclusal, que ela acomete as faces incisais, tá? E onde ocorre o contato dos dentes com a aplicação mandibular, tá? De muita força, em que os dentes superiores e inferiores sofrem um apertamento, E esse apertamento dental, ele ocorre principalmente durante o sono, o que torna mais difícil, o controle consciente dessa atitude que é muscular, facial, porém involuntária. O bruxismo ele se classifica em 3 subtipos diferenciados. Primeiro subtipo é um apertamento caracterizado por uma pressão estática, em que ocorre a oclusão e a permanência desse apertamento. O segundo tipo é um deslizamento durante o apertamento, que a oclusão ocorre e esse apertamento ocorre um deslizamento, durante o momento da oclusão. E o terceiro tipo, que está classificado no subtipo de um contato rápido com muita pressão, imediato, tá? Que todos esses 3 tipos são classificados como bruxismo, E quais seriam os fatores, as causas etiológicas, que causam o bruxismo, que levam a essa manifestação clínica? Bom, os fatores etiológicos e as causas de onde é originado o bruxismo é multifatorial, A sua origem clínica ou causa podem abranger as áreas da psicologia, da psiquiatria, física, química, e estando sempre diretamente ligado a fatores de estresse, muito estresse, Então esse estresse pode ser físico, químico, psicológico e até mesmo psiquiátrico, emocional, acumulados no organismo ao longo de muito tempo, tá? E o que seria, esse hábito parafuncional? Bom, o hábito parafuncional é um hábito paralelo, que não afeta ou não impede a função mastigatória durante a sua realização. Mas, quando não tratado, pode sim, levar a desgastes do tecido dental, E esses desgastes podem atingir grandes extensões. E esses desgastes ocorrem tanto nos dentes superiores, anteriores e posteriores, como nos dentes inferiores, anteriores e posteriores. E a resultante de todo esse desgaste pode até mesmo levar à perda dos elementos dentais envolvidos. Então, como os fatores causais que levam ao bruxismo, a essa manifestação clínica, podem advir, de outras causas ou de causas múltiplas, É necessário sempre o acompanhamento psicológico referencial desses profissionais, Ou do dentista, ou do psicólogo, ou do psiquiatra, vai acompanhar essa alteração, Essa perturbação, esse desequilíbrio que está ocorrendo, para que de certa maneira seja encontrado a causa e também principal que leva a essa manifestação clínica, E também os fatores de tratamento, tá? De tratamento para que consiga o paciente ter um prognóstico favorável, acerca dessa parafunção.
E quais seriam as consequências, né, do bruxismo, né? Quais seriam os sinais clínicos, né, e sintomas que pode ser verificado, né, com essa manifestação clínica? Bom, inicialmente nós podemos verificar que esse paciente submetido a um longo tempo, né, a essa parafunção vai apresentar dores musculares, faciais exageradas, desgastes dentais nas faces oclusais, onde os dentes superiores e inferiores realizam, né, o encontro com o estresse, com a presença do estresse, né? Ocorre a alteração também da oclusão, né? E pode afetar as posições condilares, né, causando um desequilíbrio ou tensões indesejadas às estruturas da articulação temporomandibular. Bom, então qual seria a proposta da odontologia para o tratamento dessa parafunção, né? Então, como já é de conhecimento, né, que o hábito de apertamento dentais pode gerar alterações de classificações até mesmo patológicas, o profissional dentista, né, vai extrair um molde oclusal da referida oclusão do paciente e então enviar a um laboratório especializado, onde deve ser confeccionada em material acrílico biocompatível com a cavidade oral, tá? Então, para ser instalado e fixado entre os arcos dentais superiores e inferiores, impedindo o encontro oclusal e desprogramando este hábito involuntário, né, a partir do ponto de estresse onde a oclusão, né, sofria essa supressão de forças. E qual seria a proposta da odontologia para o tratamento dessa parafunção, né? Então, como já é de conhecimento, né, que o ato de apertamento dental pode sim gerar alterações de classificação patológica, o profissional dentista vai extrair um molde oclusal da referida oclusão do paciente, enviar ao laboratório especializado, onde será confeccionada em material acrílico biocompatível com a cavidade oral para ser instalado e fixado entre os arcos dentais superiores e inferior, impedindo o encontro oclusal e desprogramando esse hábito involuntário a partir do ponto de estresse onde a oclusão sofria, né, essa supressão de forças com a presença de estresse constante. Como já foi percebido, esse tema é de grande importância no conhecimento, já que é um hábito parafuncional que pode ter sua incidência agravada nesses tempos de recessão social, em que são experimentadas condições atípicas de convivência social, emocionais, psicológicas, físicas. A população em geral acometida por grandes níveis de preocupações e incertezas, aumentando os níveis de estresse, propiciando sua manifestação clínica. Foi um prazer participar dessa temática, né? Onde mais conhecimento é absorvido, mais conhecimento é compartilhado com relação a um assunto, né, de interesse de todos e que de certa maneira é sempre interessante a gente estar atualizado, né? Então, se você passa por esse problema ou conhece alguém que sofra dessa alteração, solicite uma visita ao dentista, que o profissional vai saber dar as orientações e oferecer a possibilidade de um tratamento favorável, tá? Então, eu agradeço, é um prazer sempre compartilhar o conhecimento da área da saúde com vocês e estou sempre à disposição. Obrigado.